Olá, eu quero dar as boas-vindas a você e a todos que estão assistindo esse videocast do Profissão Docente ou nosso podcast. Eu sou Haroldo Rocha, coordenador-geral do Profissão Docente, uma organização do terceiro setor que apoia a melhoria da qualidade da educação pública. Eu estou acompanhado aqui do Pedro Murguel, que é o gerente de formação inicial do Profissão Docente. Bem-vindo, Pedro. Esse é o episódio 4 de uma série que estamos produzindo sobre regulação do ensino superior no Brasil. Esse é um tema muito desafiador para o nosso país e hoje nós vamos ter aqui um convidado muito especial, um grande especialista com formação jurídica, mas também com formação econômica, originalmente formado em Direito, portanto é um advogado, especialista e estudioso da regulação do ensino superior no Brasil e no mundo, né? Está conosco aqui o doutor Henrique Lago da Silveira. Doutor Henrique, muito bem-vindo, muitíssimo obrigado, né, por ter topado esse desafio. Doutor Henrique, como eu já disse, é advogado e consultor em Direito Administrativo Regulatório, né? É um tema que não tem muita gente estudando. Ele é doutor em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da USP, onde fez o seu doutorado, e a sua tese de doutorado virou esse livro que eu recomendo, bem avançada a leitura, em que ele, Regulação e Financiamento do Ensino Superior Privado no Brasil. É um mergulho de 560 páginas. Então, doutor Henrique, foi uma grata surpresa, doutor Henrique, te encontrar nessa jornada. Ele é também mestre e bacharel em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Direito Econômico na Fundação Getúlio Vargas e autor desse livro que eu já mostrei. Doutor Henrique, esse é o nosso 4º episódio. Já tivemos um episódio com a professora Maria Helena Castro, muito conhecida. Tivemos um episódio com o doutor Bachu, também um especialista que você certamente conhece, e com o doutor Jorge Messias, que foi secretário das séries, no nascimento das séries. Para começar aqui o nosso bate-papo, vou te chamar de Henrique, né? Já fui autorizado. Por favor. Eu queria trazer o seguinte: pelo que a gente já viu, o ensino superior privado no Brasil teve um tipo de regulação, ou esteve sujeito a uma legislação antes de 1996, ali no meados da década de 90, com a LDB, com a Constituição de 88, ali há uma mudança, né? Onde nasceu o mais marcante desse período foi o exame de curso nacional, conhecido como Provão. Eu me lembro da época do Provão, tinha muito impacto na opinião pública. E em 2004, com a Lei dos Sinais, nasceu o ENAD e todo um arcabouço, como você chama, de regulação do ensino superior. Regulação, avaliação, supervisão, são vários temas. E eu diria que esse tema que nos mobiliza, que nos reúne aqui, é um tema de alta complexidade, porque educação e educação superior em si complexo, são muitas áreas, né? O INEP avalia 75 áreas diferentes com o ENAD. Isso é uma pequena amostra da complexidade. E o ensino superior tem um problema de acesso no nosso país ainda. Há metas de ampliar o acesso, que no Plano Nacional de Educação em vigor seria 33, nós estamos em 20, né? Tem um problema de qualidade, né? É natural, tem instituições que provêm ensino de alta qualidade, tem de média, né? É bastante diversa. Tem uma dimensão legal que o senhor explora tão bem no seu livro, na sua tese. Tem uma dimensão econômica, né? Seja para o estudante, seja para a instituição, seja para o governo. Enfim, nosso tema aqui é um tema de elevada complexidade, né? E aí, para te trazer para o debate, eu te pergunto o seguinte: na tese, no livro, você mencionou o Provão, mencionou os sinais e fez diferenciações entre esses dois momentos
né, da regulação no Brasil. Então, eu queria começar por aí. O que você destaca? Quais são os 2 pontos principais que diferenciam o que o Brasil fez de 96 a 2003 e o que passou a fazer a partir de 2004 com a Lei dos Sinais? Bom, vamos lá, Haroldo. Primeiro, obrigado por ter me convidado para participar dessa série, junto com tantas pessoas de excelente qualidade. Eu fico lisonjeado realmente por ter sido convidado aqui e poder participar. Bom, acho que assim, meu material e aquilo que eu tentei pesquisar, a minha trajetória aqui, acho que é importante esclarecer até para o nosso ouvinte que a ideia nunca foi nem será comparar modelos e escolher entre um melhor e um pior. A ideia foi simplesmente examinar desempenhos, entender como a gente evoluiu institucionalmente no trato com a regulação e acolhendo acertos de um ou de outro, para que a gente possa sempre seguir uma trajetória evolutiva contínua e mais alinhada com o que a nossa Constituição, que eu acho que é o nosso guia, tanto para a formulação de política pública quanto para a construção de regulação, deve nos orientar. Então, esse foi um pouco do exercício que eu fiz aí, né, nesse texto, muito mais para tentar reposicionar onde a gente está no âmbito constitucional e de que maneira a gente foi tateando isso, né? Acho que é importante dizer o seguinte: no Brasil, a gente viveu a regulação, ou melhor, a gente viveu o ensino superior privado de diferentes maneiras desde a sua criação que acompanha o Brasil, né? O país, ele, obviamente, desde quando colônia e depois mesmo quando independente, a gente custou a ter uma estrutura institucional razoável para atuar no âmbito do setor privado de educação. E por que eu digo isso? Né? Porque, a despeito da gente ter um setor público que tenta ofertar para todo mundo o ensino, ele falha. E ele falha por uma razão que falha no mundo inteiro, que é a falta de recurso público. Né? E no nosso caso peculiar é um próprio modelo institucional de oferta do ensino público, que ele é super pesado, uma herança aí da era Getúlio Vargas. Então a gente não reformou esse modelo, a gente não cobra, diferente da maioria ou de muitos países desenvolvidos, pelo ensino, inclusive público, né, no âmbito superior. A gente tem um desafio, uma constrição de orçamento. No Brasil, os particulares que se encarregaram de oferecer ensino para o grande volume de população. Isso é um dado relevante da realidade. E o ensino brasileiro ele se desenvolveu a partir disso, até que hoje nós temos o maior mercado de ensino superior com fins lucrativos no mundo. É o nosso. É um fruto de uma herança histórica. Então, o que a gente vive na Constituição de 88, no primeiro momento, é reconhecer o ensino privado como uma atividade econômica para iniciativa privada e, portanto, protegida por uma série de garantias que eu destaco aqui: coexistência entre instituições privadas e públicas, liberdade de aprender e ensinar com pluralidade de metodologias e concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público como uma outra vertente. Ou seja, a Constituição ela dá contornos para essa atividade privada e também para a atividade pública, né, como a gratuidade, como a gestão democrática, etc. E a partir disso a gente vive um setor extremamente mal compreendido, no meu modo de ver. Durante o pós-88 a gente começa a tatear um modelo regulatório que ele começa, como você trouxe, né, com iniciativas mais singelas, como foi o Provão, que é uma iniciativa de dar algum diagnóstico para as pessoas dentro de um mercado que é pautado por assimetria de informação. O que é isso? Né? Eu tenho o prestador, a instituição de ensino, naturalmente tem muita informação sobre o serviço que ela presta e a sua qualidade, mas o aluno não. O aluno tem dificuldade de saber o que é melhor para ele dentro de uma formação. Então, a ideia do Provão foi a ideia de o poder público, por meio de uma ferramenta regulatória, que foi, no caso, as avaliações não só a avaliação, né, porque não é exatamente a regulação, ela é a principal variável da regulação, mas ela é uma ferramenta para você indicar para o mercado consumidor, no caso dos alunos, para onde que ele pode caminhar, em quem ele pode confiar. É um selo, por assim dizer, do Estado. Essa foi a ideia do Provão. A gente caminhou com o Provão, caminhou dentro do que podia, dentro de um determinado período histórico, inclui com os sinais. Os sinais se pretende algo complexo, sofisticado, muito maior que o Provão. E a gente encontra esses desafios até hoje, né? Com a evolução dos indicadores preliminares, etc. Eu poderia falar horas aqui sobre esse assunto, mas a gente vive uma evolução, sem dúvida, do Provão com os sinais. A pergunta que fica não é muito o que mudou, talvez, de um para o outro,
ou quais as falhas de um e quais as falhas do outro, mas quais os desafios que a gente tem como sinais hoje, por que ele precisa de reforma e para onde a gente precisa avançar no modelo regulatório, que vá para além de olhar elementos isolados da oferta, como uma prova, que você mede o output, que é o aluno, ou a mensuração de quantos doutores você tem na instituição, quantos mestres, etc., que mede, talvez, diz muito pouco sobre a qualidade, né? Ou o regime de trabalho exclusivamente, e você passar a medir a experiência do aluno e a maneira com que ele incorpora esse ensino. Talvez esse seja o nosso momento hoje, e acho que esse é o foco que a gente deve ter quando a gente debate evolução da regulação do ensino superior e, nesse pano de fundo, a criação de uma agência, por exemplo. Doutor Henrique, quem está nos assistindo que quiser aprofundar o seu livro, tem bastante detalhes. Eu queria chamar o Pedro agora, que o Pedro tem aí uma questão. Vamos lá, Pedro. Obrigado, Haroldo. E, Henrique, super obrigado, acho que, para fazer essa introdução e já trazer bastante do debate que a gente está olhando hoje. E eu queria começar justamente com esse final da sua fala, falando de agência reguladora, né? Porque a gente sabe que no governo Fernando Henrique, ali pensando de 96 a 2001, a gente teve 9 agências reguladoras, né, de várias atividades econômicas. Depois, acho que mais 2 agências foram criadas, e nenhuma delas foi em relação a uma agência reguladora do ensino superior, né? E eu queria saber, acho que fatos você atribui à não criação até hoje de uma agência reguladora para o ensino superior, justamente? Pedro, esse eu acho que é um ótimo debate, porque ele é permeado de uma componente histórica importante, né? Então, no Brasil, a gente vive, eu brinquei com esses termos até no meu material, a gente vive numa negação, né? A gente adota algumas mitologias como verdade, a gente nunca as discute, né? Então, é curioso que isso parte muitas vezes da própria academia, né? Então, a gente tem dentro do Brasil uma recusa sistemática das instituições de aceitarem o setor de educação como um setor, um mercado, uma indústria que movimenta bilhões de reais por ano, melhor dizendo, né? E que tem um papel fundamental para a sociedade, que é formar os novos cidadãos primeiro e os novos profissionais depois. Dito isso, a gente tem que ter um debate sério sobre regulação do ensino, mas isso passa pela aceitação do setor como um mercado. Então, a razão, talvez, pela qual a gente nunca debateu criar uma agência reguladora e tal, no meu modo de ver, ela está muito atrelada a essa recusa sistemática de entender que a gente vive, de fato, um mercado. E um mercado cheio de prestadores diferentes, né? Então, prestadores diferentes. Eu tenho os prestadores públicos, que não são uniformes, né? Eu tenho prestadores federais, prestadores estaduais, instituições municipais de ensino. Então, eles são diferentes entre si. Eu tenho, dentro dos privados, uma diferença muito grande, né? Eu tenho com fins lucrativos, sem fins lucrativos, dentro dos sem fins, os que são comunitários, os que são confessionais, e os que são pura e simplesmente sem fins, sem nenhuma das outras duas vinculações, e aqueles são privados com fins lucrativos, né? E dentro desse ambiente todo, complexidades distintas. Então é óbvio que eu tenho um setor altamente heterogêneo, que lida com um direito fundamental extremamente relevante, que é a educação, e hoje ele é extremamente mal regulado. Não por falha das pessoas que estão responsáveis por isso, mas porque nós não temos uma estrutura institucional para regular um setor tão grande e tão heterogêneo. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, talvez as razões sejam, razão 1, esse preconceito histórico, que eu acho que é um preconceito que a gente está na hora de superar. Razão 2, manter a atividade regulatória muito próxima da política, feita diretamente por um ministério que oferece mais controle sobre essa atividade, controle político. E controle político num setor estratégico é algo muito importante para determinados governos, né? Razão pela qual, em muitos lugares do mundo, inclusive, isso é feito dessa maneira, né? A regulação é feita pelo poder público diretamente, não por meio de um órgão descentralizado, mas você convive com outras estruturas, né? Que avaliam qualidade de maneira independente. Enfim, aí são um debate um pouco mais sofisticado de onde se quer. No Brasil, o que a gente tem é tudo dentro do governo, seja no âmbito político, pura e simplesmente, quando a gente fala de regulação propriamente dita, com as séries, né, que já foi um avanço institucional importante em 2011, mas que não resolve o nosso problema, e o INEP, que é uma autarquia promovendo a partir de avaliação. Então, acho que a gente ainda precisa superar esses 2 grandes pontos, né? Abrir mão de poder político, superar o nosso preconceito de que são um mercado, olhar para ele como ele é, e, portanto,
construir uma regulação responsável, responsiva, nos termos mais adequados aí do John Braithwaite, um doutrinador importante, para esse setor, que não se constrói regulação sem conhecer o seu regulado. Acho que nosso primeiro passo está em aceitar e reconhecer esse regulado como ele é. Haroldo, você está no mudo. Você abordou aí, mas eu queria voltar ao ponto que me chamou a atenção no livro, esses dois conceitos, né? Regulação responsiva, eu acho que está na essência da sua reflexão, e a teoria das capacidades institucionais. Porque quando a gente fala em ter ou não agência reguladora, é porque o olhar para o sistema como está hoje, há uma falha aí, né? Conceitual e institucional. Então, meu ponto é esse, que você trabalhasse essa questão que você já mencionou da regulação responsiva e da capacidade institucional, ligando isso com a ideia da agência reguladora, né? Eu acho o seguinte, assim, o primeiro ponto para a gente falar, são teorias que explicam talvez como um regulador, com o que ele deva se comportar e como a gente pensar numa arquitetura para uma regulação funcionar bem, né? No primeiro caso, sobre regulação responsiva, como o regulador deve se comportar com o mercado e com o próprio poder público, e em segundo lugar, como organizar uma estrutura institucional adequada para que o regulador tenha condições de funcionar, ou seja, não fazer planos muito ambiciosos nem muito subestimados, por aí vai. Mas o ponto aqui, eu acho o seguinte, primeiro enfrentamento que talvez a gente tenha que fazer é sobre o papel do Estado no âmbito do ensino superior, privado, vamos circunscrever ao privado, mas um debate mais abrangente, né? As pessoas têm esse dogma de que, ensino superior é serviço público como tal, ele é de titularidade do Estado, logo o Estado determina o que vai acontecer se, como e onde o Estado quiser. A exemplo de uma rodovia, um serviço público clássico, né? Você não abre uma rodovia, certo? Você abre se, quando e onde o Estado quiser. Quando você diz que educação é serviço público, é isso que você está querendo dizer do ponto de vista jurídico, né? Simplificando muito aqui. E a gente sabe que não é assim. Porque se eu quiser abrir uma escola, basta eu cumprir com critérios qualitativos e requisitos regulatórios de cada sistema de ensino local e, portanto, exercer a minha atividade econômica, colocar a minha escola para rodar no mercado. Então, não é que nem rodovia. Então, a gente tem que superar esse ponto, porque isso dá a moldura da regulação num primeiro momento, né? O Supremo já disse isso, né, de 1923, que a educação se exerce por direito próprio do setor privado. E essa chavinha, eu insisto nela todas as vezes que eu escrevo sobre o assunto, porque isso é fundamental para a gente compreender até onde pode ter regulação e até onde é direito das instituições se organizarem. Isso é fundamental. No âmbito dos serviços públicos propriamente ditos, isso é um pouco diferente, porque nada se exerce por direito próprio, se exerce por meio de delegação pública. E aí sim, o Estado ele tem muito mais posicionamento, muito mais ingerência, se a gente quiser usar esse termo, que eu particularmente não gosto, porque eu acho que o regulador ele interage com o setor privado, ele não manda ou desmanda, né? Mas enfim, isso é um outro debate. Mas onde que eu quero chegar com isso, né? Quando a gente conceitua adequadamente, na minha percepção, que é contrária, inclusive aqui algumas posições de pessoas que vocês devem entrevistar, e está tudo bem, porque o debate acadêmico ele é para isso mesmo, para a gente discutir, debater. A minha opinião é, quando eu entendo que eu tenho, independentemente de ser um serviço público ou uma atividade regulada, a conclusão é, eu preciso regular isso e regular direito. E isso independe de ser uma atividade privada ou um serviço público. A gente tem que pensar em ferramentas regulatórias que façam sentido. E acho que é aí que entra esses dois conceitos que você trouxe, né, que eu mencionei de fato no meu material. O primeiro deles sobre regulação responsiva é a gente ser responsável, né? Responsividade é eu entregar algo que tenha, de um lado, maximize aquele direito fundamental subjacente à atividade, à educação, de outro, que eu não ignore o setor privado e os incentivos a que ele responde, ou o público, né? Porque eu acho que a regulação tem que ser um pouco mais abrangente que só o privado, dentro desse nosso debate. A regulação responsiva fala sobre isso, fala sobre construir regras regulatórias que conheçam o seu interlocutor, instituições de ensino, conheçam o seu destinatário, estudantes, e organizem esse mercado de uma maneira um pouco mais inteligente. E aí eu tenho um mix de ferramentas na mão do regulador que a gente aqui no Brasil sofre para aceitar, né? Para nós, regulação é simplesmente criar uma regra
e uma punição para o caso dela não ser cumprida. E assim se entende regulação. Tem muitos teóricos até da parte educacional que fazem essa diferença, dizendo, não, avaliação não é regulação, avaliação é diferente. A avaliação é a principal variável do processo regulatório. Eu não posso simplesmente as coisas não conversarem entre si. Eu insular a atividade de avaliação e simplesmente ter um regulador que basicamente cria regras e punições. Regulação é muito mais do que isso. Regulação é criar sistemas de incentivo. Regulação é cooperar com o setor regulado para atingir melhores resultados. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, talvez a gente tenha perdido uma das melhores oportunidades de criar um ambiente de regulação bem adequado para o ensino à distância, né? Tivemos aí uma obrigação, na época, de todas as instituições que implementassem medidas para enfrentar a pandemia, né? Ou seja, as adaptações do ensino presencial para o ensino híbrido ou para o ensino à distância, que elas tivessem que informar a Secretaria de Regulação do que elas estavam adotando. Se nós tivéssemos usado esse banco de dados para cooperar com as instituições no futuro, para dizer, olha, isso aqui que você tem feito não funciona em instituições do teu tamanho. Olha aqui as experiências que deram certo. E o regulador contribuir com você para construir um modelo que funcione para o teu aluno, a gente tem uma regulação super responsiva, baseada em cooperação e não em punição, que é o nosso drive de regulação usual. Então, acho que quando a gente fala de regulação responsiva, a gente fala disso. Quando a gente fala de teoria das capacidades institucionais, a gente fala de não dar o passo maior que a perna, né? Que é o nosso caso dos sinais hoje. A gente tem um modelo extremamente ambicioso de regular todas as instituições, olhar todos os detalhes, valorizar a autoavaliação, respeitar a identidade institucional, e a gente não regula dessa forma. A gente regula por meio de fotografias no tempo, que são os indicadores da oferta, olhados como fotografias e não como um filme, sem levar em consideração a experiência própria do aluno. Então, a gente tem um modelo super sofisticado, sem levar em consideração que ele não funciona para a nossa capacidade institucional. A gente precisa ajeitar esse eixo em algum momento, seja diminuindo as ambições dos sinais, seja aumentando a infraestrutura regulatória que a gente tem hoje. Henrique, nós estamos chegando no finalzinho, eu queria trazer o Pedro com uma questão, e eu, em seguida, o Pedro faço a última questão, e aí você faz o fechamento. Vamos lá, Pedro. Legal, Haroldo. E acho que, Henrique, aproveitando essa discussão, né, sobre teoria das capacidades institucionais, regulação responsiva, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre criar ou não uma agência reguladora para o ensino superior no Brasil, né? Tendo em vista, acho que, a grande expansão que a gente tem de oferta, de matrículas no ensino superior, mas também acho que essa última sua fala, falando da teoria das capacidades institucionais, né? Sendo que a gente tem esse fôlego para dar um passo nesse sentido. Henrique, só para complementar, pelo que eu entendi da leitura do seu livro e da sua fala, você entende que é importante ter uma agência reguladora, mas precisa de certas condições, é isso? Vamos lá, acho que sim, respondendo a sua pergunta, né? Eu sempre sou a favor da gente ter estruturas regulatórias independentes, né? Dentro do Brasil, a gente tem um problema com agências reguladoras, vou falar um pouco disso. Vamos por partes, né? Eu acho que a gente primeiro, antes de a gente falar de agência reguladora, esse debate está na pauta, né? Um debate importante, porque as pessoas elas costumam surgir com soluções mágicas para problemas complexos. Normalmente essas soluções são erradas, né? A gente não tem solução mágica para problema complexo. A gente tem soluções complexas para problemas complexos que envolvem tempo e demandam um estudo delicado e minucioso para avançar. Então, no Brasil, a gente tem, primeiro, antes de falar de agência reguladora, é saber o que é uma agência reguladora. Uma agência reguladora são autarquias em regime especial, né? Elas têm diretores com mandato não coincidente, com o presidente da República, justamente para você garantir perenidade para a política de Estado, para elas não estarem sujeitas a intervenções governamentais nesse sentido, embora sempre estejam, né? A gente está vivendo esse debate hoje, inclusive, né, com alguma desidratação das agências que estão lá sem diretores para serem nomeados, etc. Então, elas não são entes imunes à interferência política. Elas talvez tenham proteções adicionais, mas tem que se perguntar primeiro, é isso que se quer? O outro elas têm independência financeira e orçamentária. Não tanto assim, mas elas têm alguma independência comparativamente com os outros órgãos. Tudo isso são características muito bem-vindas para a gente estruturar um modelo regulatório para o ensino superior. A gente tem uma política nacional, que é o Plano Nacional de Educação, refeito periodicamente. Então, a gente tem um guidance, né, de política de Estado para onde a gente quer ir como nação, feito pelo parlamento, então isso faz todo sentido. E uma agência que fosse aderente a isso, para construir ferramentas regulatórias para nos levar até lá,
de maneira independente ao governo incumbente, ou mais independente, é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Agora, não basta eu pegar uma estrutura institucional que a Secretaria de Regulação dispõe hoje e transformar isso dentro de uma agência reguladora, com alguém mandando na agência reguladora, criando-se uma autarquia, pura e simples, como é o projeto do INSAIS, que foi ressuscitado pelo ministro agora numa iniciativa de dar alguma resposta institucional a uma crise que a gente está vivendo, especialmente. Né? Não, vamos criar uma autarquia aqui. Isso não resolve nada. Problema nenhum vai resolver. Porque eu criar uma autarquia veja, o titular da pasta substitui o presidente a seu bel prazer. Sem isso vem acompanhado de servidores públicos, plano de carreira e organização institucional para a gente ter uma maturidade ao longo do tempo. E a gente conhecendo esse mercado, como é a ANEEL, como é a NTT, com todas as suas limitações, mas muito mais avançadas na regulação de um mercado do que já foram quando a regulação era feita pelo Ministério, a gente não vai a lugar nenhum criando uma agência reguladora. Então não é porque eu vou dar o nome de uma agência reguladora para determinado órgão que eu vou resolver os problemas do Brasil. Não vou. Eu preciso saber o que é uma agência reguladora, eu preciso saber o que ela faz e eu dotar ela de estrutura institucional para isso. Mas isso tudo passa, Haroldo e Pedro, pelo comprometimento do Estado brasileiro em respeitar a agência reguladora. E a gente não vê isso no Brasil. Tá? Isso é muito importante de se dizer quando a gente compara com as demais atividades econômicas. Sobretudo, enfim, aqui não cabe a gente falar de um governo ou de outro, que não é a questão. O ponto a gente não tem respeito institucional pelas agências, pela independência das agências. O governo entra, o governo quer mudar as políticas das agências. O governo entra, o governo quer desidratar as agências para colocar indicações políticas, pura e simplesmente políticas, dentro de seus órgãos, abstraindo aí de questões técnicas. Né? Então, enquanto a gente tratar ou maltratar as agências dessa forma, a agência reguladora não vai ser solução para o nosso problema. Ela é um avanço institucional, e eu sou super a favor desse avanço institucional, mas ele tem que acontecer acompanhado de uma série de cuidados. E aí eu cito alguns que acho que são importantes. Primeiro, a agência reguladora não é só para o setor privado. A agência reguladora é para o setor público e setor privado. Porque a preocupação dela é com o aluno, com o que o aluno aprende e com como o aluno vai sair do ambiente acadêmico. Não pode ser para eu punir um determinado nicho de um determinado segmento porque eu estou de mal com ele, como parece ser a intenção de muitos governantes em alguns momentos históricos. Não pode ser para isso. A agência reguladora tem que ser uma coisa séria. E coisa séria a gente faz para todo mundo, a despeito do prestador ser uma universidade federal, uma universidade municipal ou uma faculdade pública. Ponto 1. Ponto 2, tem que ser um regulador com um mínimo de estrutura. E que ele seja construído no âmbito ou melhor, as suas ambições sejam construídas de acordo com o que ele possa entregar. E até no meu material eu mencionei que talvez o que a gente devesse ter no ensino superior fosse uma estrutura muito descentralizada. A exemplo do que a gente tem no mercado de capitais, por exemplo. As companhias abertas, elas têm as suas próprias regras de governança, que observam uma legislação feita pela Comissão de Valores Imobiliários, que não leva esse nome, mas é a agência reguladora do mercado de capitais, são auditadas periodicamente por auditores independentes, que aqui nessa minha comparação seriam aí as agências de avaliação independentes, que por sua vez servem como insumos para isso. Essas agências de avaliação respondem para o regulador, assim como as instituições de ensino respondem para o regulador. Talvez fosse um caminho que a gente conseguisse dar vazão para uma regulação num ambiente de 2.264 instituições privadas, 300 públicas, 16 públicas, todas heterogêneas entre si. Se eu não tiver essa proximidade do regulador, que permite olhar a vida da instituição como um filme, e não como uma foto, a gente talvez comprometa essa atividade. E 3, atividade regulatória não é punição. Isso é um erro conceitual. E as agências reguladoras de outras atividades econômicas já se deram conta disso. Eu não posso tratar a atividade de regulação como criar regras e punir. Eu tenho que criar atividade de regulação com a combinação de diferentes ferramentas para produzir uma regulação inteligente. Como dizia o professor Kessenstein, que eu tive o prazer de estudar, que faça as perguntas certas para dentro dos mercados, para que ela obtenha as respostas adequadas e possa, então, se reinventar periodicamente. Mas se a gente não aceitar que a agência reguladora terá essas coisas, não adianta a gente falar. A gente tem que falar agência reguladora para a gente superar esse passo no debate. Muito bem, Henrique. Eu acho que você foi bem claro. Eu quero muito te agradecer.
por esse flash que a gente deu aqui, porque o livro, né, e aí eu quero agradecer também a todos que estão nos assistindo e dizer, tá, o livro Regulação e Financiamento do Ensino Superior Privado, do Henrique, é uma fonte muito rica, né, que você pode aprofundar esse conhecimento. Então, Henrique, muito obrigado, com certeza vai ser uma grande contribuição para esse debate que o Brasil precisa fazer. Obrigado. Eu que agradeço, Haroldo, Pedro, estou à disposição aqui de vocês, profissão docente, para a gente ter um debate sério sobre esse assunto, que é muito importante para o nosso desenvolvimento como sociedade. Obrigado aí por ter me ouvido e pela gentileza aí de ter lido a minha obra para poder fazer suas contribuições também. E fico muito satisfeito que, de alguma maneira, seja útil para as pessoas nesse debate importante. Obrigado, gente. Obrigado.